O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos sentar. No livro dos Provérbios, estamos nesta semana, esta aventura doce e desafiante do cotejo com a palavra de Deus. Assim como acabamos de cantar na beleza deste salmo, a nossa vida se torna mais leve, boa, correta, quando temos diante dos nossos olhos os mandamentos do Senhor, sua palavra e a sua aliança. Não há desculpa para seguir na direção errada. E uma maneira de caminhar no sentido certo é de deixar que a lei do Senhor Deus guie os nossos passos e o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Assim é a palavra de Deus. Que grande alegria a nossa podermos ser instruídos naquilo que a gente tem de mais íntimo pela palavra de Deus e pelos seus mandamentos. Oxalá tenhamos tempo para este encontro, assim como a Virgem Maria, deixando que a palavra do Senhor Deus habite em nossos corações, nos transforme, que ela nos faça ter ânimo, coragem. A lei do Senhor Deus faz a vida voltar, que ela nos instrua. Uma grande instrução presente nas Sagradas Escrituras é o livro dos Provérbios. São ditos populares, destes que a gente encontra na boleia de caminhão, na estrada da vida, que tem como objetivo tornar a sabedoria doce nos lábios e também na existência. Doce nos lábios porque é muito fácil a gente gravar ditos populares, frases, e ao mesmo tempo, guiados por estes ditos, a vida se torna mais fácil. Aqueles conselhos de vó, não é? Que a gente escuta e nunca mais esquece, que nos ajudam a não entrar em enrascadas ou, estando nelas, a saber como sair. Os provérbios são pensamentos, ensinamentos precisos, sagazes, que a gente entende, que a gente repete e segue. São frases. A semelhança daquela que é a tradição dos moralistas. É interessante isso, seja-me permitido o disclaimer. Nós temos, por exemplo, em homens como Nelson Rodrigues no Brasil, ou em Chesterton, uma capacidade de traduzir numa frase muito simples aquilo que todo mundo está sentindo, mas não sabe exatamente como dizer, não é? Então, pensemos, por exemplo, em Nelson Rodrigues, quando ele recomenda aos jovens como um conselho preciso, não é? Jovens, envelheçam. Ou pensemos, por exemplo, em Chesterton, quando ele diz que o problema não é deixar de acreditar em Deus, mas quando a gente deixa de acreditar em Deus, a gente passa a crer em qualquer coisa. São frases simples, diretas, cortantes, como Tramontina, que certamente vai passar a nos patrocinar a partir desta alusão que eu estou fazendo agora, e que a gente rapidamente assimila, repete e passa a seguir. Assim são os provérbios. E é por isso também que gosto sempre de preencher as minhas homilias com citações e com frases, porque sigo a tradição dos moralistas. Não moralista, como se diz, de gente que fait la morale, ou seja, alguém que está querendo vomitar regras nos outros, não é? Cujos ditos são doces nos lábios, mas são sempre pesados nas costas de quem leva o fardo. Não, mas é no sentido de, com frases, com citações, com colocações, apresentar alguma coisa que seja muito simples da gente entender, muito óbvia, que nos traduza e que a gente possa rapidamente dizer, não, a direção é essa, não é? A lucidez tão necessária nestes tempos de hoje. E também por conta do dinamismo próprio da internet. Não? Hoje, como é tudo muito rápido, as homilias têm que estar cheias de recortes e de tiragens,
porque é isso que vai alimentando o nosso Instagram, não é? Só no mês passado nós alcançamos mais de 1.500.000 pessoas que pelo menos uma vez tiveram contato com aquilo que nós produzimos no santuário, não é? Que grande alegria a nossa. Pois bem, assim são os provérbios. Estes ditos, estes cortes rápidos, sagaz, que a gente entende e que a gente repete. E vemos aqui, por exemplo, no versículo 5 da leitura que nós escutamos, não é? Que é muito preciso, onde se diz que um homem que se aplica muito dos seus projetos tem que tomar cuidado para não ser muito apressado, porque se for muito apressado termina indigente. Que coisa interessante, né? Uma pessoa que é sempre muito apressada, que quer as coisas para ontem, termina ficando sem nada. Isso está nos lábios das nossas avós. Quem é que nunca escutou da avó? Toma cuidado com o apressado, come cru. Olha que coisa interessante, né? Às vezes, nesses tempos de hoje, a gente tem muita pressa, muita urgência, porque tudo chega muito rápido. Se quebrou, a gente compra alguma coisa nova. Estamos sempre com muitas urgências e não prestamos atenção naquilo que é importante, naquilo que é essencial, nas lutas pelas quais realmente vale a pena guerrear. Olha a precisão do livro da sabedoria. Mas quero me ater aqui, sobretudo, aquilo que está delineado no versículo 2, o segundo dos ditos. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Por que quis me ater aqui a esse versículo? Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado com uma mania que pode ser a nossa, de imaginar que a gente tem sempre razão. E quando nós suspeitamos de que temos razão e a gente se leva muito a sério, a gente tende a fazer muitas pessoas sofrerem. Pense você, por exemplo, dentro de casa, na pessoa com quem você se casou. Se você não estiver aberto a escutar essa pessoa, perceber as suas dores e ser empático com aquilo que ela está sofrendo, você nunca vai ter espaço para acolhê-la dentro de si. E aí, quando a gente não se escuta, sobram as gritarias e a gente não se entende mais. Pense você, por exemplo, se a gente tem que organizar alguma coisa na paróquia, ou se nós temos que desenvolver algum trabalho, se eu tenho certeza que o caminho é esse, eu perco a capacidade de perceber que às vezes há jeitos diferentes de chegar no mesmo lugar. Tem um dito hoje na internet que diz assim, olha, você pode até questionar os meus métodos, mas não os meus resultados. Às vezes é isso, né? O seu método pode ser diferente do método da sua cunhada. Pode ser um caminho diferente daquele que é o da sua filha. Mas o importante é onde é que nós queremos chegar. Essa consciência do propósito, da meta, daquilo que é mais importante, ajuda a gente a não ter muita briga dentro da família. Porque às vezes na família, pode observar, a gente está dizendo a mesma coisa, mas por conta da resistência que a gente tem com o outro, a gente continua brigando e quer ser certo, e é a minha vontade que vai prevalecer e tem que ser desse jeito. Narciso acha feio tudo que não é espelho. Se não fui eu que pensei, então vai dar errado, não pode ser desse jeito. Então o provérbio está dizendo, olha, o homem às vezes até pensa que o caminho é reto. O homem, poderíamos dizer, até propõe, mas é Deus quem dispõe. Porque a sabedoria de Deus, ela está para além das nossas disputas. Porque o pensamento de Deus está para além da limitação da nossa capacidade de compreender. Porque a prudência que vem da parte de Deus, ela é capaz de incentivar os consensos e de civilizar os dissensos. Ah, como isso é necessário nos nossos tempos de hoje. Porque na internet todo mundo tem razão. Todo mundo sabe mais do que o padre. Todo mundo tem mais conhecimento do que os juízes do STF. Todo mundo sabe como é que tem que fazer para a cidade ser melhor. A internet, de fato, lembra Humberto Eco, deu voz a todo tipo de idiota. Uma pessoa que está convencida de si, que sempre sabe aquilo que quer dizer, é um nécio, é um imbecil, como diz a liturgia de hoje. Porque se eu estou convencido, porque se só eu que sei, porque se tem que ser do meu jeito, então não estou aberto a perceber a realidade
eu não tenho mais o que aprender e eu não posso somar com quem está do meu lado. E como é difícil conviver com uma pessoa que é sal para todo o prato. Um pouquinho de sal é bom, né? Dá um sabor na comida, né? Mas o excesso de sal, aquela pessoa que sempre sabe, aquela pessoa que julga que é a régua do mundo, aquela pessoa que está sempre cheia de razão, ela passa do limite do tempero e vai ao destempero. E é isso que está dizendo o livro dos Provérbios. Lá naquele lugar, está dizendo os Provérbios, onde você pensa que tem razão, tome cuidado, não é? Porque quem tem razões demais pode perder a razão. Lá naquele lugar onde eu e você temos a ilusão de que a gente está seguindo na direção correta, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente daqui a pouco vai bater com as testas na parede. Lá naquele lugar onde nós imaginamos que o nosso estilo de vida serve como regra universal para todo mundo, se a minha cunhada levasse a vida que eu levo, a gente pode estar tendo condutas e pensamentos diabólicos. Porque, na verdade, para além da pretensa retidão dos nossos caminhos, é o Senhor quem sonda o coração, porque só o Senhor é capaz de ver o todo. Ele vê o todo. Quantas vezes nós multiplicamos briga na nossa família, no nosso casamento, no nosso ambiente de trabalho, porque a gente não vê sobre outra perspectiva. Se eu estou aqui olhando para frente, eu não sei o que está acontecendo aqui às minhas costas. Então eu preciso de vocês, preciso me dizerem o que está aqui. E vocês precisam de mim para eu dizer o que está atrás de vocês. E assim um diz o que está ali, do que está aqui, do que está aqui, e as visões se complementam. E aquele que tudo vê, aquele que não dorme nem cochila, aquele que não se engana, aquele que vê, inclusive, quanto sofrimento pode existir por trás dessa pessoa que está te perseguindo e está te enchendo o saco, pode te dar lucidez. Que lá naquele lugar onde a sua razão iria te virar do avesso, e a mim também, se nós escutamos a sabedoria de Deus, a gente vê o todo e pode dizer aquela frase tão sábia, né? Pode ser que não seja exatamente assim como eu estou pensando. Não se esqueça disso jamais em sua vida. Por mais que você tenha a pretensão de que o seu caminho é reto, tome cuidado, porque só o Senhor sonda os corações, só o Senhor conhece aquilo que há de mais íntimo. E onde está o valor das coisas íntimas? Continua o livro dos Provérbios, no versículo 3. O valor das coisas íntimas está em praticar a misericórdia e o direito. O provérbio está dizendo assim, quer ser uma pessoa sábia, quer ser gente boa, então tenha um compromisso com duas palavras-chave na sua vida. A primeira delas é um compromisso com aquilo que é justo. Ou seja, o que é o bem para além daquilo que me apetece. Nesse exato momento eu estou sendo justo? Eu estou vendo as coisas como elas de fato são ou a partir das minhas impressões e do meu ressentimento? Alguém está me pedindo alguma coisa, eu estou escutando essa pessoa, dando-lhe aquilo de que ela tem necessidade, ou estou travando o seu caminho, ou estou projetando meus ressentimentos e minhas feridas sobre essa pessoa? Então, ser justo em nossas ações, inclusive quando ninguém está vendo. E a outra coisa é ser misericordioso, porque quando a gente não se escandaliza das fraquezas dos outros, quando a gente é sensível com a dor de quem vem até nós, quando nós somos capazes de investir tempo nas pessoas, nós estamos mais próximos de Deus. Bem-aventurados, diz as Escrituras, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós seremos medidos com a mesma medida com que nós medimos. Nós seremos perdoados, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Assim como o Pai das misericórdias suporta nossas fragilidades, perdoa nossas grandes dívidas, nós também temos que ser capazes de perdoar uns aos outros. Então, um grande segredo para uma vida boa, uma vida feliz, uma vida sábia, é encontrar este valor íntimo, diz o livro dos Provérbios. Versículo 2, que é não se levar tanto a sério assim, colocando sobre suspeita a própria capacidade de traduzir o que é bom e, ao mesmo tempo, ter um compromisso com aquilo que é justo e ser o tempo todo misericordioso. Vamos, irmãos e irmãs, ao Evangelho. Ontem Jesus diz, prestai atenção no modo como ouvis. Hoje, vem até Jesus
alguém que certamente estava querendo alcançar alguma coisa dele, não é? Sobretudo nestes tempos de eleição, nós sabemos bem como é importante ter amizade com a primeira-dama, não é? Então, vão até Jesus dizendo assim, olha, sua família está aí, nós vamos arranjar um lugar VIP para eles. Aí Jesus disse, minha família, minha mãe, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus está aqui sendo depreciativo com sua mãe? Não. Inclusive, alguns capítulos à frente, de novo, há uma mulher escutando Jesus exclama, bem-aventurado o seio que te amamentou, o ventre que te deu à luz, e Jesus redargue, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Maria é o grande modelo do que cada um de nós deve ser como discípulo, porque ela ouve, guarda e pratica. Assim todos nós temos que ouvir a palavra de Deus, nos nutrir dos seus ensinamentos, guardar, ir contemplando durante o dia e colocar em prática. Maria é um modelo para a vida de cada um de nós, porque preste atenção, ela não é voluntarista. Ao escutar a palavra, ela não diz, eu vou fazer, a gente acha que vai fazer. Vai fazer e acontecer na política, vai fazer e acontecer na nossa família, vai fazer e acontecer nos nossos relacionamentos, e terminamos com os burros na água. Maria diz, eis aqui a serva, faça-se em mim. Então é Deus quem faz, é Ele quem age, é Ele quem dispõe. O que cabe a nós é acolher a palavra, meditar a palavra, ter espaço para a palavra, guardar a palavra, porque assim a palavra nos guarda e assim, com a graça de Deus, colocar em prática. Meus irmãos e minhas irmãs, pela intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, a Virgem que sabe ouvir, vamos pedir que se cumpra em nossa vida a profecia do Salmo. Versículo 27. Senhor, fazei-me conhecer os vossos caminhos, e então eu meditarei os vossos prodígios. Que o Senhor nos dê a conhecer a sua vontade, que Ele abra os nossos ouvidos para escutar a sua palavra, e assim, meditando os seus prodígios, nós não tropecemos, porque a estrada do justo é plana e reta, porque, Senhor, vós, com a vossa palavra, assim diz o Salmo, a preparais e a aplainais. Quer tropeçar menos, tenha espaço para ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.